E eu tava pensando aqui, se eu fosse perguntado qual é o principal personagem, eu não tive esse contato que vocês tiveram, né, de conversa sobre bastidores, enfim, por isso eu perguntei, mas se eu fosse perguntado, eu não saberia responder, porque eu acho que são muitos personagens riquíssimos e o Diniz é um desses personagens centrais, também com uma série de aspectos, uma série de ângulos que podem ser analisados. Ele é bastante diferente, para dizer o mínimo, dos outros treinadores, né, Pirro? Eu acho que o Diniz, além de estar naquele momento numa fase muito boa, né? Todos nós acertamos, erramos, estamos às vezes num momento melhor e tal. Ele estava muito feliz, assim, as coisas davam certo e tudo mais, taticamente, um trabalho muito bom. Mas eu acho que ele tem uma função importantíssima, que é o nome do documentário, Todo Dia 4 de Novembro, que é uma frase dele, de conseguir fazer essa conexão que a gente estava falando antes, assim. Essas coisas do alinhamento, eu acho que os caras compraram muito a ideia de jogo dele, a mentalidade dele, a confiança dele. Ele criou aquela coisa aquele momento ali, todos os caras falam muito bem dele ali, né, e tal. Eu acho que ele é muito importante nesse aspecto, não só pelo trabalho que ele fez, mas eu acho por conseguir construir essa ideia de que o Fluminense poderia ser campeão. E apostar naquele time, como a gente falou, tinha desde o John Kennedy, um moleque muito novo, que tava na Ferroviária, até o Marcelo, carreira inteira no Real Madrid. Era um time muito diferente, assim, né? Não é uma fórmula que vai dar sempre certo, não. E ele conseguiu criar nesses caras essa confiança. Eu volto a falar de semifinal, cara. O Fluminense conseguir sair daquela situação contra o Inter, né? Jogando em casa, perdendo de 2-1 com a menos e conseguir empatar aquele jogo. Eu acho que aquilo ali é uma coisa de, tipo, cara, a gente pode muito, assim, sabe? Não é um papo que todo mundo fala, né? Todo mundo acredita e tudo mais. Ele realmente conseguiu. E a gente via no ambiente lá. A gente gravou documentários, entrevistas, foram todos no CT, né? O Fluminense abriu o CT e era essa bateria de entrevista, 4, 5 por dia, durante 5 dias seguidos. Era uma loucura, assim. E dava pra sentir um pouco desse clima, eu acho, assim, sabe? De uma coisa de... aquela aura, essa palavra que hoje se usa muito, né? Mas essa coisa do tipo, de uma confiança, de uma autoconfiança no melhor dos sentidos, sabe? E eu acho que o Diniz tem muita importância pra isso. E isso, Ilan, a gente vê muito, cara, no documentário, assim, né? Porque essa figura do Diniz nos bastidores é muito emblemático, cara. É muito contagiante, é muito importante. A forma como ele lida com o grupo, isso é falado, né? Porque ele come no esporro. O Martinelli, o Keno, tem um jogo lá que ele fala, né? Acho que ele fala pro Keno, te vira, meu irmão, tu vai começar a jogar, tem que te vira pra jogar, tá jogando nada, acho que é pro Keno. Seu perninha. E o Keno fala, você é maluco, ele fala, olhando pra ele, maluco. Mas os jogadores, eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre falo sobre o trabalho de treinador de futebol, né? Ele vai muito além dessa questão tática, de campo e bola, né? É a parte da gestão de grupo, de como ele se relaciona, essa química entre treinador e os jogadores é fundamental para se fazer um time campeão. E os jogadores compraram o barulho dele, acreditavam na forma como ele colocava as coisas, na forma como ele fazia os jogadores acreditarem. Tem um amigo nosso que a gente comenta sobre futebol e a gente fala assim, o bom técnico é aquele que fala as mentiras que os jogadores querem acreditar. Tem que fazer os caras acreditarem. E o Diniz, e seja verdade ou mentira, o Diniz falava as coisas e os caras acreditavam que eles eram capazes de conseguir. Mesmo quando era no esporro, mesmo quando era na palavra mais branda. E isso está muito presente no documentário, com os bastidores que são riquíssimos, né? Começa o documentário com aquela última conversa antes da final, numa salinha reservada do vestiário do Fluminense, que o Diniz está gritando igual um maluco a palavra coragem sem parar. E é isso que eu acho que alinha o trabalho dele. Ele quer que o jogador dele tome decisões com coragem, jogue o futebol, jogue a bola, é um jogo. O futebol é um jogo, né? E na parte mais lúdica desse esporte profissional, cara, vai se destacar quem jogar, quem tiver leveza para jogar, para ter coragem para fazer aquilo que eles fazem. E o Diniz tem esse papel fundamental. Agora, dito tudo isso, também, tecnicamente, taticamente, ele atingiu um nível ali, sem naquele dúvida. momento funcionou super bem. Os caras compraram e o Fluminense funcionou muito bem do jeito que ele propôs, né? Então, acho que também, tudo isso que a gente tava falando, eu mesmo comecei falando sobre isso, mas além disso, o trabalho dele naquele momento específico... Ele variava o time, né? Funcionou muito, eu acho, né? Enfim. O Pirro falou aqui do John Kennedy, cara. O John Kennedy, em alguns jogos, contra o Olímpia, se não me engano, acho que até contra o Internacional também, ele começa o jogo com um 4-2-4. 4-2-4. Né? Com dois meio-campos
e o John Kennedy lá na frente, junto com o Cano, com o Arias, com o Keno. Isso começou nas quartas contra o Olímpia. Contra o Olímpia, né? No jogo no Rio, ganhou bem no Rio, depois ganhou lá. Uhum. Contra o Inter, no segundo jogo, o John Kennedy não começou a partida. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza. Sim, foi titular no Rio, não foi titular no segundo. Ele tem esse grupo na mão. Mas entrou e fez gol. Conhece o que cada um pode fazer, que podemos criticar ou não, mas né, a coisa de botar às vezes o Martinelli na zaga, o André na zaga, coisas que ele fazia, que ele variava, improvisava e bem, pelo menos naquele ano ali, as coisas funcionaram muito bem. A gente está falando desse recorte, né? O que ele fez depois é um outro assunto. Outro assunto para outro podcast. É isso, é outra história.